Agradecer ao torcedor Coxa Branca que está nos acompanhando, que está nos assistindo, que tem visto aí todas as entrevistas que a gente tem feito, as conversas. A gente tem falado muito sobre o nosso Curitiba das últimas décadas, né? E pensando sempre no futuro, para que a gente volte a ter aí um Curitiba brigador de títulos, um Curitiba grande, um Curitiba sólido. E eu agradeço a você, torcedor, que tem nos acompanhado. Já te convido, você que está assistindo a primeira vez os nossos vídeos, já se inscreve lá no nosso canal do YouTube. Esse vídeo também está sendo gravado para o nosso podcast lá no Spotify, no Deezer. Então, hoje, a gente está reunido de novo, eu, o Ricardo e o Rogério, e o nosso convidado é mais um ex-presidente do Curitiba. Ele foi presidente no ano de 90, 91 e no ano de 98 e 99, né, nos 2 biênios. O João Jacomel. João Jacomel, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite, obrigado por estar aqui conversando conosco. Eu faço um pedido para você que o senhor fique bem à vontade. O Rogério e o Ricardo vão fazer várias perguntas e o nosso objetivo é falar sobre o passado do Curitiba, detalhes que às vezes a torcida não sabe, mas que o torcedor tem muita curiosidade em saber sobre o período que você foi dirigente do Curitiba, né? E também não só presidente, mas o senhor acompanhou o Curitiba como conselheiro também durante muitos anos, né? E eu peço que você fique bem à vontade para conversar sobre o Curitiba. A torcida Coxa Branca vai assistir em peso essa nossa conversa, então seja muito bem-vindo. Boa, muito obrigado. Eu já gostaria de ter falado com vocês há muito tempo atrás, porque acompanho o trabalho de vocês há muito tempo, né? E sempre curioso, se for um dia eu vou falar nesse programa, né? E estou tendo essa oportunidade hoje, estou muito feliz por isso. Muito bom tê-lo com a gente, eu quero lhe agradecer novamente, fazer das palavras do Marcelo as minhas, agradecer por você ter aceitado o nosso convite, né? E a nossa intenção, como eu falei, é trazer o passado, o presente e o futuro do Curitiba para esse bate-papo com você, Jacomel. O Estatuto diz que nós teremos eleições no final do ano no Curitiba. Está se encerrando o mandato do Samir, o mandato até de certa forma polêmico, né? E como que você enxerga o cenário político do Curitiba para esse final de ano? Você vislumbra uma possível união de todas as alas políticas ou acha isso impossível no momento? E qual seria a sua posição em relação ao cenário futuro da política do Curitiba? Olha, eu estou, na verdade, bem alheio, né? Me dou muito bem com todos, né? Não com essa diretoria tenho um bom relacionamento com o Paulo Baggio, com quem sempre posso, sempre que tenho alguma ideia, alguma sugestão, eu ligo para ele, né? E ele me atende cordialmente sempre, mas não tenho tido relacionamento com nenhuma outra pessoa. Acho que tanto o Gionedes como o Wilson seriam, para mim, os melhores candidatos, né? Pela experiência, pelo que eles fizeram pelo clube, pela expertise que eles têm da política do clube, do envolvimento com outras áreas, né? Eu digo assim que o presidente do Curitiba é, na minha opinião, uma pessoa mais importante que a maioria dos prefeitos do Paraná. O relacionamento dele é muito importante, ele tem que ser uma pessoa com trânsito livre em várias áreas, né? E, então, essas pessoas, para mim, são hoje as pessoas mais abalizadas. Eu gostaria que ou um ou outro, ou os dois, pudessem participar do futuro do Curitiba. Eu não sou mais candidato a presidente, nunca serei mais, porque 2 vezes e 30 anos dentro do clube já me deram um tempo suficiente para o Curitiba, mas se me convidarem para alguma outra coisa, eu com certeza vou ajudar pelo amor que eu tenho ao clube. Me considero, acho que a pessoa que mais fez pelo patrimônio do Curitiba fui eu. Duvido que alguém tenha feito mais do que eu. Podem perguntar por quê e eu vou explicar, mas
Já aproveite, então, para explicar para a gente isso. Quem comprou... eu na primeira gestão minha, produzimos o Levi e o Dirceu. E o Heloísio, que foi para o México. O Evangelino, quando os vendeu para... E esses dois jogadores eu ia buscar em casa, peguei o contrato com os pais, deixei para o clube, sem nenhum benefício para ninguém, integralmente para o clube. E o Evangelino, quando vendeu os dois, disse que era para poder pagar as curvas que ele devia para a família Mauad. Então, como eu fui buscar em casa esses dois meninos, cuidei durante 4, 5 anos deles, muitos deles, inclusive, comendo na minha casa. E daí o Curitiba vende, eu digo assim, eu ajudei a pagar as curvas do estádio. Quem comprou o centro de treinamento fui eu. Não foi Baiar Rosda, fui eu. Baiar nem tinha conhecimento disso. Quem comprou o terreno nos fundos da Floriana Senfelder fui eu. Quem mandou pastilhar o estádio fui eu. Um dos patrimônios do clube é o hino. Quando assumiu Curitiba não tinha hino, tinha música lá que cantavam. Promovia um concurso, temos um patrimônio do clube, está no estatuto, o hino é um patrimônio, como a camisa. Né? O que mais que eu vou dizer para vocês? Quando deixei o clube, deixei um time inteiro que foi vendido nos 3 anos seguintes, jogadores que foram vendidos e que fizeram a sustentação das gestões que me sucederam. Miranda, Henrique, foi um time inteiro que ficou à disposição, né? Então eu tenho orgulho disso aí. Quando comprei a casa lá da Floriana Senfelder, que é a saída dos fundos, estava comprando a outra do lado, e depois o conselho me proibiu, né? O centro de treinamento, o Baiar, estava no Uruguai, naquele tempo não tinha celular, não tinha nada. Nós, quando assumimos, eu pedi que não se faria um clube grande se não tivesse um centro de treinamento. Eu botei na cabeça que tinha que ter um centro de treinamento. Eu não imaginava nenhum clube. Eu tinha conhecido o centro de treinamento do Cruzeiro, do Atlético Mineiro, do Goiás, e eu dizia, o Curitiba tem que ter um centro de treinamento. E pedi que, naquela gestão, o Baiar tinha sido convidado por nós para ser o presidente do clube, mas ele era do grupo do Evangelino, foi uma composição política naquela época. E o Baiar montou uma comissão para comprar o terreno. Essa comissão vistoriou 50 e poucas obras, escolheu 2, uma atrás do Macro, lá do Carrefour, lá em Pinhais, e outra lá no Atuba, né? E o Baiar viajou, e eu perguntava várias vezes para o Baiar, como é o as comissões estão discutindo. No dia que o Baiar viajou para o Uruguai, eu chamei o vice-presidente de obras, o Omar Akel, e perguntei para ele, como é que está o pedido que nós temos para comprar um centro de treinamento? Curitiba estava com dinheiro, porque tinha bingo todo mês no estádio, com 60, 70 mil pessoas. E o Akel me disse assim, existe uma divergência dentro da comissão. Uma parte quer em Pinhais e outra parte quer no Atuba. Eu disse, chame a comissão aqui. A comissão veio no dia seguinte, de manhã, e eu me lembro que o doutor Carlos Alberto Moro disse assim, se vocês se escolherem um Atuba, eu estou fora da comissão. Eu disse, então o senhor está fora da comissão, porque eu vou escolher, hoje vou comprar, sem o Baiar aí. O Baiar tinha viajado e tinha me deixado na presidência, eu vou comprar. E fui visitar as 2 obras. Naquele tempo o Atlético jogava e treinava no Pinheirão. E eu passei o Pinheirão e andamos 5, 7 quilômetros a mais para chegar no terreno que era de Pinhais. Eu fui para o Atuba, para o lado de cada cidade, para o lado de onde está a nossa vida, que é o Alto da Glória e o Atuba. E no mesmo dia pedi ao financeiro,
que é hoje ainda conselheiro, pedi para que ele viesse no clube, eu e ele fizemos o cheque. O Davi Olímpio Caneiro chamou o Dr. Raul Bonde, ele veio, que era o dono do terreno, e compramos o Atuba. Quando o Baiar chegou, eu comuniquei a ele, ele ficou maluco, ficou muito bravo. Mas daí nós montamos uma assinatura simbólica da compra do terreno do Atuba, e ele tem nos quadros todos, ele assinando a escritura da compra do terreno. Foi homenageado o Baiar porque o Vinícius Coelho não gostava de mim e resolveu homenagear o Baiar. E eu não tive conhecimento, quando soube, a propriedade já era Centro de Treinamento Baiarosa. Vou dizer assim, merecido, porque ele fez uma gestão rica. Né? O cofre estava cheio e eu pude comprar o Centro de Treinamento do Atuba, né? Mesmo contra a vontade dele. Ficou muito contrariado com a minha atitude de ter comprado um patrimônio sem ele saber, mas eu tenho que dizer que se o nome dele está lá, não estou aborrecido, estou feliz também, porque, afinal, foi uma gestão rica que me permitiu fazer isso. Essa é a história que eu digo. Um dia estava no estádio do Palmeiras, lá numa reunião do Clube dos 13, e o Carlos Bernardo Faquina Nunes, presidente do Palmeiras, me deu de dedo assim, disse assim, nunca mais vou na sua cidade, no seu estádio. Eu disse, por quê? Porque descer do ônibus, aqueles 5 metros que separam a porta do ônibus, a entrada do vestiário do visitante, me jogaram mijo, me jogaram de tudo. Me cutucaram com vara, com bambu. Aquilo foi a coisa mais deprimente que eu tive na minha vida. Eu cheguei de São Paulo e pedi para o Arruda, eu disse, Arruda, quero urgentemente uma entrada para o ônibus do visitante. E daí foi feito aquele sacrifício, aquele rebaixamento para passar da viga, né? E foi feito o acesso do visitante, que eu tenho orgulho de ter participado também do pastilhamento, tudo que foi feito no centro de treinamento, né, foi em minha gestão praticamente, as piscinas, os campos, o material que foi comprado. Eu tenho orgulho de dizer assim, patrimonialmente, eu acho que poucos presidentes fizeram pelo clube do que eu fiz. Certo. Mas voltando ao cenário político, né? Por que eu lhe perguntei da união das alas políticas do clube para a eleição no final do ano? Hoje, a gente tem acompanhado a movimentação política e já surgem prováveis 5 candidatos ao pleito de presidente do Coritiba no final do ano. Um deles seria o próprio Samir concorrer à reeleição, um fato que ele ainda não confirmou, mas a gente acredita que vai acontecer. Será que essa divisão que existe no Coritiba, se ela se confirmar na eleição do final do ano, ela não vai novamente fazer com que o cargo de presidente do clube vá para o Samir, se a gente considerar que ele tem grande parte dos votos da torcida Império Viverde? Nós temos culpa, né? Nós aprovamos um regulamento eleitoral que não sei se ainda dá tempo de modificar, precisaria conversar com os causídicos, né? Eu sou advogado, mas não exerço. Perguntar se dá para mudar ainda o estatuto com relação ao regulamento eleitoral, porque você não pode a minoria ganhar da maioria, que foi o que aconteceu. A soma dos votos do Pedrinho e do Viale era maior do que a soma dos votos vencedora. Então, isso aí não pode acontecer. Acho que houve um pouco de arrogância do Viale não querendo fazer um acordo, porque tentamos que ele fizesse um acordo com o Pedrinho na época, e ele não aceitou, ele achou que ele ganhava de qualquer jeito, e lamentavelmente perdeu. Eu acho que se não mexer, não for modificada o regulamento eleitoral, que na verdade não é uma mudança de estatuto, é um regimento das eleições, né? Eu acho que
nós vamos ter que trabalhar uma composição das alas que eu acho que tem condições de cuidar do Curitiba. Eu penso dessa forma. Então, isso faz parte da estratégia. Não tenha dúvida. Eu se puder, vou trabalhar como trabalhei, mas, lamentavelmente, os candidatos têm que entender também, né? É muito bom se pudesse juntar as pessoas que têm experiência dentro do clube, né? Juntar essas pessoas, porque o Curitiba está precisando hoje muito de experiência, muito de cacife, de pessoas com credibilidade, pessoas que possam realmente representar o clube. Eu saía de manhã de casa e voltava de noite, né? Passava o dia no clube. Eu não imagino como hoje presidem o clube indo 2, 3 horas. Eu não me conformo com isso, sabe? O clube é muito grande. A responsabilidade de um presidente hoje é muito grande. Eu escuto muitos dizer assim, qual é o presidente que tem coragem hoje de botar o CPF na dívida que nós temos? Eu não concordo com isso. Eu acho que a dívida é viável, o Curitiba tem condições de fazer, se superar nisso aí. Só não pode contratar errado também, né? Gastar do jeito que se gasta, né? As pessoas não sabem. Eu mudei de 88 para 89, eu mudei um jogador. Ninguém conta isso, mas eu mudei um jogador de uma temporada para outra. Eu vendi o Ronaldão para Ponte Preta e trouxe o Célio Lúcio de Portugal. Não existe. Aonde que faz isso? Você tem que ter continuidade, você tem que montar um time e fazer a coisa diferente do que fazem hoje. Eu não me conformo com isso. Às vezes contratam 8 médio volantes e não contratam nenhum atacante. Sabe? Então, Bom. É difícil. Estou fugindo do assunto aí? Não, tá tranquilo. Pode ficar tranquilo. Bom, para ficar dentro do assunto, eu queria perguntar para o senhor, porque antes do Samir anunciar a candidatura dele, numa reunião do Conselho Deliberativo, o senhor fez um discurso e disse que o Coritiba não poderia continuar na mão de pessoas que eram apenas curiosos, que não tinham experiência no futebol. Agora, que a gente está num período aí que antecede as eleições do Coritiba, o senhor teme que o Coritiba novamente fique na mão desses curiosos, como foi com o Samir Namur, como foi com o Bacelar, que eram pessoas que não tinham experiência dentro do futebol? Tenho medo. Tenho muito medo disso. A partir do momento em que o voto deixou de ter qualidade, né, nós tínhamos um conselho de pessoas com experiência, com vivência no clube, né, pessoas de peso da família paranaense, pessoas vamos dizer, até de um porte financeiro melhor, né? E hoje eu não vejo isso. Lamentavelmente, eu vejo muito pouca gente em condições dentro do conselho que eu só dizer essa pessoa é uma pessoa capaz de assumir o clube, capaz de assumir a mesa do conselho, que é também um órgão importantíssimo na história do clube. Eu, às vezes que tenho ido, vou muito pouco, mas às vezes que tenho ido, fico assustado com o conselho que nós temos, né? Com conversas, às vezes, até de baixo nível, né? Que denigrem muito a imagem do Conselho Deliberativo. Eu acredito que nós temos que ter um Wilson, um Gionedes, um Viale, alguém desse nível, né? Pessoa com experiência, até com status socioeconômico e político, né? Eu não me conformo. O presidente do clube, de camiseta do clube, vindo em reuniões importantes, eu não, sabe? Eu acho que nós temos que valorizar mais o presidente do clube. É um cargo muito importante, é muito importante. Eu acho que o presidente do clube, eu já disse ali no começo, é uma pessoa que o República tão ou mais importante que um prefeito, sabe? E o Renato Folador, que é um dos postulantes ao cargo de presidente, o senhor vê com quais olhos? Bom, primeiro, eu nunca acreditei em candidatura de 2 anos antes. Esse é o primeiro passo. Acho que ele
Segundo, me diga com quem andas e te direi quem és. Meu pai me dizia isso sempre, e essa é a verdade. Ele está com quem? Quem são as pessoas de porte, de bagagem, de experiência? Ele até pode ser, né? Ele até pode ser uma pessoa que tem um perfil num nível e um perfil melhor, né? Mas eu gostaria de saber quem é que está com ele. Quem é que vai cuidar do futebol? Tá o João, filho do Sérgio Prosdóximo. O João nem nos jogos vinha, né? Quer dizer, é uma pessoa de porte, de nível, merece, de repente, fazer parte da diretoria, eu gosto muito dele, né? Que pelo menos me disseram isso, né? Não sei. Mas nós precisamos de ter mais gente, mais pessoas com bagagem, com experiência, e saber realmente qual é o programa de governo dele, né? Nós não podemos mais ser enganados com aquele... Com projetos, né? Projetos, né? Nós não podemos mais ser enganados. O clube está sendo enganado, foi enganado pelo Bacelar, foi enganado por esse grupo aí. Eu acho que nós não podemos mais sofrer na mão desse tipo de gente. É verdade. Em Jacó, em 2018, você veio a público, através de uma carta, pedir a renúncia do Samir naquele momento. Você acha que se aquilo era o melhor para o Curitiba naquele momento? E o pedido de renúncia se baseou no quê? No resultado dentro de campo ou tinha outros motivos para isso? Sim, mas o resultado dentro de campo provocou um baque financeiro violento. Não é o problema. Exatamente. Nós vivemos o resultado. Eu vou entrar nesse assunto depois da sua resposta. Não, o problema era realmente financeiro. Quer dizer, vinha mal, as coisas eram mal administradas, mas o baque que o Curitiba sofreu financeiramente foi muito grande, né? E eu fiz uma reunião no meu buffet da minha empresa, com 10 ou 12 ex-presidentes, e todos concordaram que nós deveríamos promover o impeachment. E, de repente, algumas pessoas foram lá e promoveram o inverso. E o presidente do conselho colocou em votação irregularmente, né? Porque se ele recebe uma carta, ele tem que marcar a data da votação do impeachment. Ele não pode, naquele dia, perguntar quem é que é a favor e quem é que é contra. E não foi... Se a maioria opinião, a carta não estava lá. Certo, e não foi marcada uma Assembleia Extraordinária para isso. Não foi marcada. Foi colocada em votação a carta. Isso não existe. Sim. Não existe. Tinha 98 assinaturas na carta, que eu não me lembro direitinho, e tinha 80 pessoas no plenário. As 80 pessoas votaram contra a carta. Isso não existe. Isso não existe. Mas deixa eu já embalar uma pergunta aí. Você fala que realmente o pedido de renúncia, naquele momento, se baseava no insucesso de campo que ocasionou um prejuízo financeiro muito grande para o clube. Fato Sim. que a gente comprovou com o balanço de 2019, que foi divulgado há poucos dias. Sim. Você participou da reunião do conselho que aprovou o balanço de 2019 ou não? Não. Não participou, tudo bem. Não. Mas você não acha que, como uma pessoa que foi presidente do clube por 2 oportunidades, que não seria extremamente importante a sua participação naquele momento? Sim, sim. Eu falo para você que muitas das coisas que estão acontecendo dentro do clube é responsabilidade minha, do Gionel, do Wilson, do Viale, de todas as pessoas que não comparecem lá. Se desgosta e acaba deixando. Eu me perdoo, né? Não peço perdão, eu me perdoo. Eu me dediquei perto de 40 anos da minha vida ao Curitiba e realmente chega num momento em que você está cansado, sabe? Então, mas tenho responsabilidade. Mas a gente observa, então, nesse seu desabafo, que o Curitiba só vai mudar realmente quando pessoas
que já prestaram grande serviço ao público se derem conta que precisam voltar ativamente a fazer parte da vida política do Curitiba. Né? Porque... De repente, através do Paulinho, do Folador, né? Através dele, ele pode trazer a experiência para dentro do clube. Ele pode trazer, de repente, o Gionedes, o Wilson, o Chico Araújo, né? Ele pode levar pessoas de bagagem que possam lhe ajudar. Né? Eu nunca me furtei de ajudar, né? Mas eu acho que tem que partir da diretoria. Né? Eu pensei, quando o Samir assumiu e que me convidou a primeira semana porque queria falar com a federação, depois chamou o Wilson porque queria falar com a CBF, eu pensei, vão nos pedir ajuda, né? Vão nos pedir ajuda, eu estou disposto a ajudar, eu sempre estive disposto a ajudar o Curitiba, né? Mas é complicado isso, é complicado, tem que haver, a pessoa tem que ter humildade, né? Tem que ter respeito pelo passado do Curitiba, não imaginar que se faz futebol escutando rádio e televisão, né, comprando os jogadores que escuta na rádio, isso aí não existe. Ou que empresários colocam, né? Então, você tem que ter um pouquinho de experiência, né? Você tem que... O Bacelar, quando assumiu, me procurou, eu disse assim, você entende de bola? Não. Bacelar, coloque do seu lado um cara experiente, que te ajude, que não te deixe fazer bobagem. E ele não fez isso. Ele ofereceu o cargo pro Alex. O Alex não queria trabalhar, mas o Alex poderia, uma vez por semana, passar no gabinete dele e dizer, não faça isso, vou te ajudar a fazer aquilo. Não precisava ter cargo para poder ajudar, para poder dar palpite. Eu acho que precisa disso. Eu disse para o Bacelar, e vou repetir aqui agora, e ele pode confirmar isso, que quando ele ficou sozinho, que o triunvirato se desmanchou, ou melhor, eram 5, né, na época? G5. Era 5, que abandonaram ele, aquele Medina saíram, os principais saíram, né? E ele me chamou para uma reunião e eu disse para ele assim, aprenda uma coisa no futebol, você governa o Brasil com 200 milhões de habitantes, fazendo um acordo do PSDB, do DEM, do PMDB, você governa o Brasil, com 3 líderes partidários. No futebol, você não governa o clube se não tiver 3 amigos do lado, leais, porque no dia que você ganha, tem 50 para tomar o chopp com você. E no dia que você perde, você vai para casa sozinho chorando. Entende? Futebol é ingrato nesse ponto. Você tem que ter pessoas leais. Perguntei quem é que te levou lá? Os caras assim, fulano, e eram seus amigos? Não. Então, se não eram teus amigos, você não podia ter aceitado. Acho que o futebol você tem que ter pessoas sérias, leais, do lado, que convivam com você como num casamento, né? Nas vitórias e nas derrotas. Mas isso confirma, então, que todo mundo sabia no início da gestão do Bacelar, que o Bacelar era apenas a rainha da Inglaterra. Um grupo colocou ele no poder, sabe-se lá por quê, né? E ele não mandava nada. Essa era a sua visão na época, que inclusive levou você a fazer um manifesto também em 2016, atacando a gestão do Bacelar, dizendo que o Curitiba naquela época parecia o Brasil. Ninguém sabia quem mandava. Era por causa disso, então. Sem dúvida. Outra coisa, eu vou dizer dois fatos aqui. Ele era presidente da Noreg, respeitado, presidente da Noreg, uma associação de notários do Brasil, e passava a semana no Rio de Janeiro. As entrevistas que ele dava nas rádios eram falando diretamente do Rio de Janeiro. Pô, eu entrava de manhã no clube e saía de noite. Como é que você pode administrar o clube do Rio de Janeiro? Isso não existe. Outro que também errou, por exemplo, eu, no lugar do Wilson, eu teria me reelegido, se eu quisesse. Ele foi para a reeleição sem em nenhum momento criticar
aquele supervisor dele, o Ximenes, que foi o cara que enterrou ele. Certo? O Ximenes que endividou o clube e enterrou. Ele tinha um câncer, lutou 2 anos com o câncer na sua gestão. Pô, ele custava dizer assim, olha, lamentavelmente erramos no futebol por causa do Ximenes, que agora não está mais lá, nós vamos mudar. Ele tinha prometido para mim, o Wilson, que ia mudar. Só que na campanha não falou isso. Enquanto que o Bacelar falava em Medina e Alex, em Medina e Alex. Foi isso que decidiu. Sim. Porque o torcedor quer ver o futebol. O torcedor quer ver o time ganhando, quer ver um time bom, um time que justifique a camisa, sabe? Então, também eu entendo que o Wilson errou nessa hora. O senhor acredita, então, que faltou fazer política da parte do Wilson nas eleições? Em nenhum momento ele falou o que ele ia fazer no futebol. Que ele ia mudar o futebol. Ele tinha prometido a mim que ia mudar o futebol. Sabe? Eu acho que você não pode ter no futebol pessoas que não assistem o Campeonato Paulista. Sabe? Que não vai assistir na suburbana, que não vai assistir um futebol, um jogo de amador. Sabe? Eu não me conformo com isso. Eu vou contar uma historinha para vocês. Eu era presidente